Você está prestes a entender o que pode ser o próximo grande conflito militar da história moderna. Um território pequeno, uma superpotência determinada e aliados globais à espreita. A tensão entre China e Taiwan não é apenas uma disputa regional, é uma bomba relógio que pode envolver os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e talvez o mundo inteiro. Mas por que esse conflito nunca explode de vez e por que agora, em 2025, o risco está mais alto do que nunca? Vamos voltar ao início. Taiwan é uma ilha com pouco mais de 36 mil quilômetros quadrados, localizada no Mar da China Oriental, separada do continente por um estreito de apenas 180 quilômetros. Mas para Pequim, essa ilha não é independente. A China considera Taiwan uma província rebelde, parte indivisível do seu território, mesmo que tenha seu próprio governo, exército, moeda e eleições. Esse desacordo não é novo, e a origem dele é muito mais profunda do que você imagina. Taiwan é também uma democracia vibrante em uma região onde o autoritarismo predomina. Isso incomoda ainda mais o regime chinês, que teme o exemplo de uma China alternativa, prosperando fora do controle do Partido Comunista. Para Pequim, permitir que Taiwan continue como está é alimentar separatismos dentro do próprio território chinês. A história remonta à Guerra Civil Chinesa, que terminou em 1949 com a vitória dos comunistas de Mao Tse-tung. Os derrotados liderados por Chiang Kai-shek fugiram para Taiwan e instalaram ali um novo governo, a chamada República da China. Durante décadas, o Ocidente reconheceu esse governo como legítimo da China. Foi só em 1971 que a ONU passou a reconhecer a República Popular da China, com sede em Pequim. Mas mesmo assim, Taiwan resistiu e se fortaleceu. A memória dessa divisão continua viva em ambos os lados. Para Pequim, a reunificação é uma questão de honra nacional. Para Taiwan, é uma questão de sobrevivência. São narrativas irreconciliáveis que perpetuam a tensão, mesmo após mais de 70 anos do fim da Guerra Civil. Apesar de não reconhecer oficialmente Taiwan como país, os Estados Unidos mantêm com a ilha uma relação estratégica. Desde os anos 1970, Washington fornece armas, treinamento e suporte de inteligência para garantir a autodefesa taiwanesa. A chamada Lei de Relações com Taiwan, aprovada pelo Congresso americano, obriga os Estados Unidos a ajudar a ilha em caso de agressão. É uma ambiguidade estratégica, nem promessa de guerra, nem garantia de paz. Mas em 2025, essa ambiguidade está cada vez mais arriscada. Nos bastidores, especialistas revelam que comandos americanos já estiveram em Taiwan treinando forças locais, mesmo que discretamente. Além disso, vendas recentes de mísseis, caças e sistemas antimísseis transformaram a ilha em uma fortaleza moderna. Tudo isso agrava a desconfiança da China e aproxima ainda mais o estopim. Nos últimos anos, a China aumentou exponencialmente a pressão sobre Taiwan. Caças chineses cruzam a linha mediana do estreito quase diariamente. Navios de guerra cercam a ilha em exercícios militares. Satélites e drones espionam os céus. Em 2022, após a visita de Nancy Pelosi a Taipei, a China lançou mísseis que caíram perto da costa taiwanesa. Em 2025, os exercícios se tornaram quase permanentes. A cada semana, uma nova provocação. O cerco está em andamento. Mais do que mostrar força, essas ações servem como ensaio para uma futura operação real. O governo chinês quer testar a capacidade de reação da ilha e também enviar um recado claro à população taiwanesa. Vocês estão cercados, sozinhos e vulneráveis. Se a China invadir, o que os Estados Unidos farão? Essa é a pergunta que todos evitam, mas que precisa ser respondida. O Japão, que depende das rotas marítimas próximas a Taiwan,
já sinalizou apoio à ilha. A Austrália também. E até países da OTAN observam com atenção. Mas o medo maior é outro. Uma guerra Estados Unidos versus China. Duas potências nucleares com exércitos avançados travando combates em águas disputadas. A presença de submarinos nucleares americanos e britânicos no Pacífico não é coincidência. Os exercícios conjuntos entre Japão e Estados Unidos estão mais frequentes. A retórica de defesa mútua cresce. Tudo indica que se a guerra começar, dificilmente ficará restrita ao Estreito de Taiwan. Taiwan é o lar da TSMC, a maior fabricante de semicondutores do mundo. Esses chips estão em celulares, carros, armas, satélites, aviões, em praticamente tudo. Se uma guerra interromper essa produção, o planeta vai sentir. A crise do Covid-19 deu um pequeno exemplo. Agora imagine isso multiplicado por 1000. Por isso, os Estados Unidos tratam Taiwan como um ativo estratégico global. Não é só uma questão ideológica, é pura sobrevivência tecnológica. A dependência da TSMC é tamanha que até a China importa chips dela. Um conflito direto poderia travar cadeias de suprimento globais, colapsar indústrias inteiras e causar uma recessão de escala mundial. Não se trata apenas de guerra, é o destino da economia digital. Invadir Taiwan não é simples. A travessia do estreito exige coordenação de milhares de tropas, equipamentos, apoio aéreo e controle marítimo. Analistas dizem que a China ainda enfrenta limitações logísticas, mas vem se preparando. Investiu bilhões em drones, caças stealth, mísseis hipersônicos e sistemas anti-satélite. Além disso, a China estuda a guerra cibernética e desinformação para desestabilizar Taiwan, antes mesmo de um ataque físico. No entanto, o sucesso de uma invasão depende também de apoio popular. Taiwan já prepara sua população para resistência civil e militar. Uma ocupação chinesa não seria bem recebida. E Pequim sabe que pode entrar em um pântano político e militar difícil de sustentar. A China possui armas nucleares, assim como os Estados Unidos. Se uma guerra tradicional escalar, o risco de um confronto indireto ou até direto entre potências nucleares não pode ser descartado. A Rússia, aliada informal da China, observa. A Coreia do Norte pode se aproveitar do caos. Estamos falando de um possível dominó geopolítico no Indo-Pacífico, com ramificações na Europa, Oriente Médio e até América Latina. Embora improvável, o uso tático de armas nucleares de baixa potência já foi debatido por estrategistas chineses. Em um cenário extremo, Pequim poderia considerar essa opção como demonstração de força. Isso levaria o mundo a um novo patamar de insegurança global. Paradoxalmente, o que mantém a paz é o medo do caos. Taiwan não quer provocar a China. A China teme as consequências de um ataque. E os Estados Unidos hesitam diante do custo de uma guerra. Mas essa paz é frágil. Uma eleição, um acidente, uma declaração mal interpretada e tudo pode ruir. A estratégia de dissuasão mútua ainda funciona, mas com fissuras crescentes. Declarações de líderes, exercícios militares cada vez mais agressivos e tensões comerciais alimentam uma espiral perigosa, onde qualquer faísca pode virar incêndio. Este ano é chave. Taiwan passou por eleições recentes, elegendo um novo presidente que defende maior independência. Xi Jinping, por outro lado, intensificou o discurso nacionalista. Com os Estados Unidos focados em outras frentes, como Ucrânia, Irã e política interna, a China vê uma oportunidade. Muitos analistas acreditam que o tempo está se esgotando. O relógio geopolítico está correndo. Além disso, o calendário político de 2025 traz eleições nos Estados Unidos e possíveis mudanças no comando do Japão e da Coreia do Sul. A China pode ver isso como um momento ideal para agir, enquanto os rivais estão ocupados com suas próprias crises internas. Taiwan é muito mais do que uma ilha. É um símbolo, um campo de testes,
Um possível estopim. Estamos diante de um jogo perigoso, onde um movimento errado pode custar bilhões de vidas, trilhões de dólares e décadas de estabilidade. É uma guerra que ainda não começou, mas que pode já estar sendo travada nas sombras. Talvez o verdadeiro campo de batalha não esteja apenas no Estreito de Taiwan, mas nas mentes dos líderes globais, onde decisões silenciosas podem evitar ou acelerar um dos maiores choques do século. Se esse conflito explodir, o mundo inteiro sentirá as consequências. Comente abaixo. Você acredita que a China vai invadir Taiwan até o fim de 2025? Escreva nos comentários vai invadir ou vai recuar. Inscreva-se no canal Travel Banned BR para não perder os próximos capítulos desta guerra invisível.